Muitas pessoas me perguntam como é que a gente faz para reverter essa dor que a gente sente em relação aos nossos pais. Como é que eu faço para chegar no meu pai? Como é que eu faço para chegar na minha mãe, tendo sofrido tudo o que sofri com ele? O que eu posso fazer em relação a isso? Sabe, tem uma coisa que as pessoas vivem comentando, elas vivem falando. Você abre inúmeros vídeos e você vai ouvir as pessoas falando: você tem que perdoar o seu pai, você tem que perdoar a sua mãe. Você tem que aceitar o seu pai, você tem que aceitar a sua mãe. Como se isso fosse a coisa mais simples do mundo. É importante que a gente possa se reconciliar com eles, é importante. É importante que, e você talvez nem entenda a importância disso, eu vou falar rapidamente hoje da importância disso. É importante que essa reconciliação aconteça o mais breve possível. Lógico que é importante, você vai entender também por que é importante nesse vídeo. Mas como fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Não é alguém dentro de uma constelação falando para mim: você deve perdoar o papai. Aliás, quem diz para você dentro de uma constelação que você deve perdoar alguém, então está meio confuso em relação a essa questão das constelações. Porque a gente olha para o perdão de uma forma completamente diferente dentro das constelações. Um fato é um fato e as constelações elas olham para o fato. Eu não consigo mudar um fato. Sinto muito, mas é impossível mudar um fato. É impossível mudar a forma como algumas crianças sofreram tanto com seus pais. E eu sei disso, eu vivi muitas coisas nesse sentido. Então eu sei das dificuldades que isso traz. Então como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode criar esse movimento? E como dar esses primeiros passos? Dentro das constelações nós falamos sobre um movimento interrompido em relação aos pais. Há um determinado momento que você deixa de ir em direção ao seu pai, você deixa de ir em direção à sua mãe. Isso é ruim? Obviamente que é ruim. Você mesmo vai sentir necessidade disso em um determinado momento da sua vida. Existe um tipo de amor que a gente só pode tomar dos pais. Existe um amor que só um pai pode dar. Homem nenhum pode dar. Muitas mulheres se perdem no meio do caminho porque vão procurar nos homens esse amor e não vão encontrar. Existe um tipo de amor que só uma mãe pode dar. Outras mulheres não podem dar esse tipo de amor. E muitos homens vão se perder no meio do caminho porque vão procurar esse amor em outros lugares e não vão encontrar. Vão procurar isso em outras mulheres e não vão encontrar, infelizmente. Então como é que a gente pode resgatar isso? Como é que a gente pode olhar para isso? Ou como pode trabalhar isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria te dizer o seguinte. É necessário, esse é um primeiro ponto. É necessário que a gente faça uma investigação. É necessário que a gente trabalhe mais essa questão. Essa talvez não seja uma questão para ser resolvida única e exclusivamente dentro de uma constelação. As constelações nos ajudam, elas nos revelam algo, elas nos ajudam a reconhecer algo. Mas trabalhar esse algo é uma outra história. Amigo, trabalhar esse algo, amiga, trabalhar esse algo é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que às vezes vai levar anos. Para algumas pessoas vai ser mais simples, para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras vai ser muito, mas muito mais complicado. Então, a gente tem que ir passo a passo. Como um trauma assim se instala, a gente precisa primeiro entender que isso é parte de um trauma. Isso se instalou na nossa vida num determinado momento. E como é que um trauma se instala? Num determinado momento um fato ocorre. E aí a gente coloca uma carga emocional nesse fato. Essa carga emocional que a gente colocou, a gente precisa diluir essa carga emocional. E às vezes não é uma constelação só que vai nos ajudar a diluir a carga emocional. Às vezes é um trabalho terapêutico. É uma terapia que vai nos ajudar a diminuir essa carga emocional. É poder falar mais sobre isso e aos poucos ir diluindo isso. Imagina, você tem um copo de veneno, você toma esse copo de veneno, o que acontece com você? Você morre, agora, já. E às vezes a gente tem um veneno agindo dentro da gente. Mas imagine que você pegasse esse copo de veneno e jogasse lá no meio de uma represa que abastece uma cidade inteira. Alguém que vai tomar um gole de água que veio dessa represa, talvez não sinta absolutamente nada. Por quê? Porque foi possível diluir isso ao longo do tempo. Então a gente precisa diluir essas coisas. Então a gente tem que diluir. E às vezes uma terapia vai nos ajudar. Mas o conhecimento, a consciência que vem das constelações nos ajuda, nos ajuda. Então a gente vai olhar para o primeiro movimento. E qual é o primeiro movimento? O primeiro momento de estudo. Talvez isso tenha acontecido num momento onde a gente não conseguia ainda fazer determinadas ligações cognitivas. Então, talvez isso tenha acontecido na sua infância,
você tenha sofrido com a ausência do seu pai, ou sofrido com a ausência da sua mãe, numa infância ou num momento onde você ainda não conseguia ter um nível de compreensão suficiente para entender a ausência que existiu a partir dele. E essa ausência, tendo sido feito presente na sua vida, talvez tenha levado você a num determinado momento, a se afastar do seu pai, a se afastar da sua mãe. Aí talvez a gente tenha que olhar para esse momento da vida. Isso pode ser feito através de uma constelação? Pode ser feito através de um processo terapêutico também. Então, isso também pode ser feito através de um processo terapêutico. Então, talvez tenha um trabalho conjunto entre terapia e constelações, talvez outros instrumentos de suporte. Então, o movimento interrompido ele tem a ver com o trauma e com a carga emocional colocada no momento desse trauma. Então, a gente precisa saber disso. Sabendo disso, isso já nos ajuda a dar os primeiros passos. Mas aí talvez tenha um outro momento em que, tudo bem, você já podia fazer determinadas ligações cognitivas, você já tinha a compreensão sobre algo, mas ainda assim, talvez sofresse com a ausência do seu pai, com o abandono. Quando eu falo do pai, estou falando do pai e da mãe. Com a ausência do pai, com a ausência da mãe, com o abandono, ou com a violência que existia dentro de casa em relação a você. Aí você talvez pergunte, então por que eu tenho que olhar para eles? Por que eu tenho que aceitar? Por que eu tenho que ressignificar isso? Para que você não viva com essa energia, nesse movimento de dor que muitas vezes nós vivemos. Só por isso, para o seu bem. Quando a gente fala de uma reconciliação com os nossos pais, essa reconciliação não é visando o bem ou algo lá para o seu pai. Vai acontecer? Vai. Ele vai receber isso de tabela? Lógico que vai. Sua mãe também? Lógico que vai. Mas é aqui dentro de você. É por uma valorização da sua própria vida. Eles podem ter errado numa série de coisas. Talvez se eu perguntasse para você nesse momento, qual é a melhor coisa que o seu pai fez nessa vida? Talvez você diga, eu não reconheço. Eu não sei o que de melhor meu pai fez, eu não sei o que de melhor minha mãe fez. Aí eu diria para você, procure o espelho mais próximo e olhe para esse espelho. Você é o melhor, é o supra-sumo. É o que de melhor tem do seu pai, é o que de melhor tem da sua mãe. Então, na verdade, trabalhar essa questão é trabalhar sua autoestima, sua autoimagem, trabalhar aquele valor que você pode dar na vida. É trabalhar esse amor próprio. É nesse sentido que talvez seja importante. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso aos poucos, se reconciliando, ressignificando. Então, um movimento interrompido, ele não é através de uma mágica, uma varinha de condão que a gente resolve isso. Então, ir em direção aos nossos pais significa trabalho, e significa muito trabalho, não é pouco não. Significa a gente compreender uma série de coisas que existem e que sempre vão existir dentro da gente. Aquela dor que nós vivemos e que nós sentimos é dar um novo significado a tudo isso. E esse novo significado, no momento que você consegue fazer isso, isso traz para você uma tranquilidade e uma leveza imensa. E hoje talvez esse seja o grande objetivo desse vídeo, porque muitas pessoas dentro do canal, elas perguntam, bom, meu pai foi violento, minha mãe foi violenta, como é que eu faço agora com isso? Aceitar o seu pai e aceitar a sua mãe, quando a gente fala isso dentro das constelações, significa aceitar essa parte deles que vive em você. Porque é óbvio, uma parte minha vem do meu pai, uma parte minha vem da minha mãe. Eles vivem dentro de mim. Então é uma aceitação por mim mesmo, pelas minhas coisas e por aquilo que eu posso ou não fazer. Eu posso vir num outro momento falando de movimento interrompido, dando mais exemplo, trazendo mais histórias para você. Mas hoje eu queria te deixar uma reflexão pura, simples e talvez muito verdadeira. Eu levei 20 anos para ir em direção aos meus pais. Dos meus 13 até próximo dos meus 30 anos de idade. Hoje eu tenho mais de 50 anos de idade. E posso te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade aqui dentro em relação à minha própria vida. E o amor que eu posso ter pela minha vida. Para viver uma vida plena, para viver uma vida boa. Então é sobre isso que a gente fala na constelação, nas constelações. É sobre isso que o Bert Hellinger fala, que amar os pais é amar a própria vida.
Então eles nos deram essa vida e só por isso nós seremos eternamente gratos. Mesmo que a gente não tenha outras coisas, mas por isso a gente pode ser grato. Porque aí eu estou sendo grato pela vida que eu tenho. E posso viver essa vida de uma forma plena e construir as coisas que eu quero nessa vida. Vou deixar para você, como sempre, uma playlist aqui de constelações que talvez possam te ajudar a repensar ou a refletir um pouco mais sobre essa questão. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembra de deixar o seu comentário, lembra de deixar o seu like, lembra de assinar o canal e clicar no sininho para receber as novas atualizações. Até a próxima. Um abraço. Valeu.